Bom, estamos aqui com o professor Marco Aurélio Croco Afonso, com a professora Tânia, do PPGDE, eu, a professora Luciana, também do PPGDE, coordenadora estrito sensu da pós-graduação da Unimontes. E o professor Marco Aurélio Croco, ele é presidente do Parque Tecnológico de Belo Horizonte, BHTEC, professor da FACE e do CDPLAR UFMG, está participando conosco do 2º Congresso Internacional de Educação e Inovação, discutindo o tema Mudanças Climáticas, Desafios e Oportunidades da Sustentabilidade. Então, nós vamos explorar esses assuntos com ele numa perspectiva de dar maior profundidade a essa temática. Bom, Croco, você é uma referência, né, tanto no campo da academia, na discussão sobre desenvolvimento regional, quanto na gestão e no campo tecnológico, especialmente à frente hoje, né, do BHTEC. Você poderia nos contar aí, numa breve trajetória acadêmica e profissional, como é que esse tema da sustentabilidade, das mudanças climáticas, elas se entrelaçam com suas linhas de pesquisa, E a trajetória? trajetória? Tá bom. Tá, antes de falar isso, eu queria agradecer o convite, né, de estar aqui, de ter sido convidado para estar no congresso. Estava lembrando de vir para cá, eu acho que faz 20 anos que eu venho frequentemente a Unimontes, né? Primeiro foi num curso de especialização, né, que a gente fez aqui, depois um MINTER, um curso de mestrado internacional, depois um DINTER, depois no curso da pós. Acho que tem várias coisas aqui. Nos ajudou no mestrado. No mestrado e tudo, até já recebi uma honraria da universidade. Então, é só deixar registrado a satisfação que eu tenho de estar aqui. Afinal de contas, hoje eu estava até discutindo com a Tânia tantas vezes que ela está questionando comigo se eu já vim 3 ou 2 vezes esse ano, se essa é a segunda ou a terceira vez, porque é tão cotidianamente que eu venho aqui, né? E é uma satisfação enorme. Bom, eu acho que é o seguinte, o tema da sustentabilidade, quer seja da sustentabilidade em termos de ESG, meio ambiente, governança e social, mas principalmente em termos da sustentabilidade da questão do meio ambiente, ela se tornou uma questão que ela está premente e não discuti-la é negar o que é o assunto mais importante hoje para a sociedade. Então, ela se entrelaça comigo a partir do momento que tanto a minha pesquisa acadêmica começa a cruzar com isso, como também a minha atuação pública enquanto presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, que na nossa gestão a gente foi assim, um dos primeiros bancos de desenvolvimento no Brasil, antes mesmo do BNDES, a estar preocupado com a questão de sustentabilidade, a tentar direcionar o banco como um banco de desenvolvimento que ele deve ser, para ser um banco que cuide dessas questões e que tenta facilitar esse processo de enfrentamento, que é uma necessidade da mudança climática, que é a necessidade de fazer uma transição para uma economia mais sustentável. Depois, quando eu vou para o BHTEC, é mais ou menos a mesma coisa, né? O BHTEC é um parque tecnológico baseado no conceito da tríplice hélice, né, que é o setor público, universidade e setor privado, juntamente colaborando, tentando fazer a interação universidade-empresa, e que, com o tempo, foi ampliando essa tríplice hélice. Né? Primeiro vem depois a quádrupla hélice, que é a sociedade fazendo parte dessa discussão sobre para onde que vai a tecnologia, como é que ela vai, etc. e tal. E, no fim, a quíntupla hélice, que é recentemente, faz uns 5, 6 anos, que é o seguinte, olha, que é o meio ambiente como o vetor que está por cima de tudo. Você não pode deixar de trabalhar isso. E lá no BHTEC, a gente, inclusive, criou uma vertente na área de sustentabilidade. Nós criamos um centro de inteligência em sustentabilidade, que é para permitir que nessa função específica, né, a gente possa trabalhar isso. Enquanto isso, a gente continua fazendo as pesquisas, que aí que você sabe, Luciana, você trabalhou comigo, etc. e tal, sobre sistema financeiro, desenvolvimento econômico e agora sistema financeiro e a questão da sustentabilidade, da transição verde, uma vez que o sistema financeiro tem um papel fundamental para a gente conseguir ou não conseguir, essa é a grande discussão, evitar que a Terra aqueça mais de 2 graus Celsius em relação ao período industrial em 2100.
Essa que é a grande desafio da Terra, da humanidade, que é o desafio que está colocado aí. Croco, nós vivemos numa região que essa questão da sustentabilidade é fundamental. É uma das regiões mais subdesenvolvidas, eu penso que não só do país, mas da América Latina. E Cerrado. Então, essa questão climática e essa questão da sustentabilidade sempre foi uma pauta aqui da região. Eu entendo perfeitamente quando você estava no Banco de Desenvolvimento, você tentou puxar essas questões para o Estado como um todo e até para o Brasil. Só que o que nos falta? O conhecimento não chega aqui. A pesquisa tecnológica aplicada ao desenvolvimento, e principalmente o desenvolvimento sustentável aqui na região, ela não acontece por falta de conhecimento mesmo tecnológico, por falta de desejo, né? Ou pela questão do risco. Então, assim, como que a gente resolve uma situação? A gente tem trabalhado na linha de pesquisa de transformar todo o potencial que a gente tem aqui na região em renda para a população, para as populações nativas. Como é que você enxerga essa possibilidade de uma junção do parque tecnológico seu com a universidade aqui, levando esse conhecimento e produzindo conhecimento para um projeto de desenvolvimento regional? A questão climática em si, nós temos que entender, ela é tão premente e ela não vai ser resolvida só em uma região, em um país ou num continente. Ela é mundial. É um problema mundial. Essa é a escala do problema. Não adianta eu fazer minha parte aqui, não adianta o Brasil fazer a sua parte, Montes Claros fazer a sua parte, ou coisa fazer a sua parte, se o resto não faz. A solução, esse é o grande problema que a gente tem, porque é uma solução que ela tem que ser extremamente coordenada em si. Então, eu acho que a solução, a necessidade de transformar isso em renda na região de Montes Claros não passa só por Montes Claros. Passa também, primordialmente, por Montes Claros, mas é uma discussão mais geral. Eu estou falando isso porque existe uma grande contradição no norte de Minas e no Vale de Jequitinhonha, que é a região considerada mais propícia, tá, para a construção de fazendas fotovoltaicas. Com maior potencial. Então, você tem um momento na história, tá, onde o mundo precisa mudar suas fontes de energia, inclusive o Brasil mesmo, apesar do Brasil não utilizar carvão, energia fóssil, ele utiliza uma energia renovável, que é a água, que sofre com o clima também. Tá? Enquanto a energia fóssil a gente tem que parar de produzir, porque ele emite muito gás, a energia hidrelétrica, ela depende se o clima estiver funcionando. Se o clima não estiver funcionando, ela, apesar de renovável, ela pode ser escassa. Então, assim, e a região, essa é a grande contradição, a região norte e Vale de Jequitinhonha do Brasil, de Minas Gerais, perdão, é conhecida por ter uma maior incidência para a energia solar. E aí a gente traz uma outra discussão, que é a discussão sobre uma transição justa. O que é uma transição justa? Não vamos repetir o mesmo modelo de mineração que a gente teve até aqui agora. Os metais que a transição exige, que são os metais raros, lítio, nióbio, silício e outros que são utilizados nos elementos que vão conformar baterias, que vão estar em células voltaicas, que Minas Gerais tem, e essa região tem. Essa região tem duas coisas, ela tem minério e tem incidência solar. Ela tem minério e incidência solar. Então, assim, nós vamos repetir o mesmo modelo de mineração que a gente teve aqui?
o mesmo modelo de mineração que nós tivemos com o minério de ferro em Minas Gerais. É só olhar o que tem Itabira, Itabirito. Então, assim, nós temos que ter uma capacidade de fazer essa transição de uma forma diferente. A disputa, tem uma maior incidência? Tem, eu não sei, nunca pesquisei, mas eu pergunto. Está havendo conflito fundiário aqui para ter espaço para ter fazenda fotovoltaica? Como é que fica o pequeno agricultor e o pequeno proprietário? E no mundo inteiro está tendo, eu não tenho dados sobre Minas Gerais, tá? Mas eu sei, de fato, vários lugares no mundo onde a incidência solar é muito grande e a necessidade de gerar energia fotovoltaica gerou um conflito distributivo fundiário do cão. Que também gerou, na época dos distritos industriais. Criar é uma coisa similar. Então, assim, agora, depende de política. Depende de política. Eu acho que Minas Gerais tem uma capacidade... Não dá para não pensar no papel que a Unimontes tem, por exemplo, dentro da região. Não dá para pensar. Isso é uma contradição de Minas, né? Minas tem uma grande contradição. Minas tem, se eu não me engano aqui, eu vou dar um número aqui, mas cerca de 300 locos. Se você pegar universidades federais, universidades estaduais, campos avançados, IFETs, universidades privadas, você vai ter em Minas Gerais cerca de 300 locais, núcleos, né, onde estão fazendo, ou formando mão de obra, ou fazendo pesquisa, e o outro. E nós temos uma indústria do século passado. Uma indústria que não traz encadeamentos produtivos. A solução para isso é política pública. Essa é a política pública. Da prefeitura, do governo do estado e do governo federal. Tá? Entender que, e eu acho que nesse papel, as universidades têm um papel fundamental. Nesse quesito, a universidade tem um fundamental. É possível desenvolver conhecimento aqui? E se deve. Leva tempo, não sei o quê, mas você tem aqui uma estrutura produtiva, bem ou mal, se é por incentivo ou não incentivo, mas você tem uma estrutura produtiva aqui significativa. Você tem mão de obra que trabalhou nessa estrutura que é significativa. Então, isso tem que ter uma política capaz de enraizar isso e, conjuntamente, um processo de pesquisa e desenvolvimento dentro da universidade. Né? É só assim que a gente vai conseguir. Existe uma janela de oportunidade, para usar o termo que a academia gosta de usar. Porque está mudando o padrão. A mudança climática vai sucatear algumas indústrias e não vai sucatear outras. Existe um padrão que se faz necessário. É um processo lento, doloroso, porque quem vai ter perda, não tem jeito, gente. Alguns setores vão perder, outros vão ganhar. A gente tem que coordenar isso, o Estado tem que coordenar isso. Né? E o Estado tem que coordenar, por exemplo, não é o caso aqui, mas, por exemplo, na África, que tem uma produção de carvão muito grande, o carvão vai deixar de ser produzido. O que você faz com aquela comunidade lá? Existe, para a gente atingir o que a COP de Paris definiu como meta de aquecer só 2% até 2010, 60% das reservas de carvão que existem no mundo não podem ser exploradas. 40% das reservas de petróleo existentes não podem ser exploradas. Senão você vai gerar, no encadeamento, uma emissão de gás que vai gerar um aquecimento global maior do que esperado. Então, assim, eu acho que para a região é cobrar política pública, é um trabalho de longo prazo. Construir uma universidade, você sabe, Tânia, é muito difícil. É muito difícil, é lento. Mas isso requer política perene. Política perene. Só assim que a gente consegue coisa. Montes Claros está numa situação especial. Ela é um polo regional. Tem uma universidade com puta potencial, desculpa a expressão, mas um grande potencial. Né? A Unimontes, o ICA da UFMG. Quer dizer, você tem aqui uma base para poder criar, e bem ou mal, o incentivo da Sudene cria aproximação da indústria. Então, criar políticas que façam isso dialogar, né, que no longo prazo se consolida aqui a mão de obra, a formação e o conhecimento. É isso que eu penso.
Bom, pensando nessas perspectivas, Croco, a gente observa, né, a questão climática, ela traz à tona o pensar a sustentabilidade das economias de modo geral. Nós sabemos que tem atividades que elas são extremamente empregadoras aqui na região, por exemplo, e aí por isso você tem um grande fomento do agronegócio, por exemplo, da pecuária. E aí a gente fica pensando como que seriam novas tecnologias para amenizar as questões cíclicas que a própria questão climática traz para a economia, entre o pensar o crescimento econômico e o pensar as tecnologias para a sustentabilidade dessas localidades. Aí a gente pega um exemplo, né, que você até já colocou aqui para a gente, a questão fotovoltaica, que são energias alternativas. Hoje a participação dela, da matriz de Minas Gerais de produção de energia é muito pequena ainda, mas é uma região carente que produz uma grande quantidade de pecuária, que gera empregos em relação a isso, que pode investir em geração de energias limpas, que é uma inovação, que é uma tecnologia. Mas aí a gente importa as placas solares, que elas são feitas com queima de carvão na China. E aí é que vem aquela coisa da inovação, como criar, né, processos em que nós possamos produzir energia limpa, sem que estejamos, de certa forma, corroborando ainda mais com a poluição e as percas da perspectiva climática e da subsistência econômica mesmo. Em outros países, né? É isso que em outros países, é uma questão geral, né? A questão da pegada de carbono, para usar o termo que eles utilizam, né? Ela está virando uma questão relevante. Por exemplo, desde o início do ano, a União Europeia colocou uma tarifa para a importação de aço. Então, todo o aço que entra na Europa, ele tem que mostrar qual é a pegada de carbono que ele tem. Se ele tiver uma pegada de carbono maior do que as empresas localizadas na própria Europa, né, então esse aço é taxado um pouco mais, ele se torna mais caro, que é uma forma de compensar a concorrência para não desmerecer. A gente podia fazer algo semelhante em relação se as placas de carbono de silício da fotovoltaica na China estão colocadas. Mas o que é importante aqui, Lu, a emergência climática tem data. E a grande diferença que existe hoje de abordagem é se a gente vai esperar que os mecanismos de mercado se ajustam ou se a gente vai dar, através da regulamentação, através da coordenação do Estado, uma pancada para isso acontecer mais rápido. Essa que é a grande discussão. Porque o problema da transição energética, etc. e tal, é que ela tem data. Tem prazo. Tem prazo para a gente evitar um aquecimento maior do que 2 graus Celsius até 2100. Tem data para a gente ter uma matriz energética limpa, ou uma pegada de carbono zero, ou uma emissão zero. Se você pegar o que você emite e o que você pega, tem data, é 2030, está aí. Está colocado 2030, são as 3 datas, né? 2030, 2050 e 2100. Essas são as datas relevantes. A discussão aqui, se você vai deixar que os mecanismos de mercado operem, ou você vai impor uma velocidade diferente. Porque o problema é que o mecanismo de mercado, que é normalmente através do incentivo via preço, eu torno mais cara a atividade poluente que tem uma pegada de carbono. Eu ponho uma taxa de importação, se na China eles usam energia, tem uma pegada de carbono, usam energia de carvão, aí tem uma pegada de carbono. Até que isso resolva o problema, o tempo está passando. E se o tempo está passando, o problema climático está chegando ao ponto. E é o problema que hoje a gente está vivendo no Brasil, esse ano todo está vivendo, que virou discussão na imprensa dos chamados turning points, os pontos de não retorno. Tipping points, perdão. Os pontos de não retorno. Porque é de não retorno. A partir desse jeito, você não consegue reconstruir o ecossistema. A Amazônia está perto de um tipping point, etc. E aí nós vamos ter que conviver com uma outra realidade completamente muito mais complexa. Muito mais complexa e muito mais difícil. Então, a grande discussão hoje, tudo bem, aqui,
qual vai ser a política? Os países no mundo inteiro, se você olhar a política dos Estados Unidos, a política industrial americana, o IRA, que chama Inflation, IRA, não sei o que, Act, não sei, o R eu não lembro exatamente o que é, que teoricamente é um plano para evitar a inflação, mas é uma política industrial extremamente protecionista, para incentivar o indústria local para enfrentar o problema. Europa faz a mesma coisa. Existe um consórcio de países no mundo só para evitar e controlar a exploração de minerais raros, lítio, nióbio, silício, etc. E tal. Existe já consórcio. Então, isso mudou no mundo. A gente está fazendo a mesma coisa? Esse que é o ponto. A gente tá incentivando a indústria local? Esse que é o ponto. Pois é, e daí é que eu acho que eu vejo a grande importância do Parque Tecnológico em Belo Horizonte. Por exemplo, o que nós vamos fazer nessa região? Você fez essa pergunta. Copiar o modelo de mineração que faliu completamente, né? Em termos sociais, é um modelo totalmente falido. Em termos econômicos, né? Pode ser que não, mas em termos de expulsão de meio ambiente, é um modelo falido. E aí, uma grande preocupação que eu tenho é essa. O que nós vamos fazer aqui com lítio? Com nióbio? Eu acharia que devia construir indústrias brasileiras de lítio e nióbio. Eu acho, aí, literalmente, nós temos que ter as nossas Litiobras, Nióbiobras. Não tem problema nenhum com ter isso, não. Não tem problema com isso, não. Se o setor privado ainda não é capaz de criar uma empresa nacional para explorar isso, então a gente cria a Litiobras. Você está falando como a do Petrobras. Como a Petrobras. Eu estou fazendo uma comparação com a Petrobras. Sim. Né? A gente queria ter o nosso petróleo. A gente queria ter nafta barato para a indústria que estava nascente. Vamos lembrar, a Petrobras forneceu nafta e energia barata para a indústria que estava nascente nos anos 60. Aqui, se tiver que ter nióbio barato para as indústrias nacionais que vão fazer bateria, que tenha um Nióbiobras, que tenha um Litiobras. Não tem problema em dizer isso. Isso não é problema nenhum no mundo. E eu não estou falando isso porque eu sou contra o setor privado. Não, porque é um mercado cheio de incerteza. Tá? Sem uma garantia, o mercado custa desenvolver. Gente, a energia solar, os painéis solares, para ser competitivo, demoraram quase 15 anos. Se não fosse incentivo estatal da China, as indústrias de painéis solares chineses não estavam onde estavam. A indústria privada não vai, o investimento privado não vai entrar. Ela vai entrar para extrair o nióbio. O risco é muito grande. Ela vai entrar para extrair o nióbio e exportar. Ou o lítio. Né? Litiovale, pelo amor de Deus. Não é Litiovale. Lá no Silicon Valley, eles não exportavam silício. Eles exportavam o derivado industrializado do silício, que é chip, etc. e tal. Fazer um Litiovale para exportar lítio e a bateria ser produzida em outro local e você produz, não tem sentido. Não faz sentido nenhum. Então, assim, se o setor privado não tem apetite para esse risco, que o Estado entre. Se ele não quiser entrar, ele fabricando, que ele entre de alguma forma que incentive, minimize os riscos do setor privado para o setor privado entrar. Mas não tem, o mundo inteiro não está exportando lítio. Está processando lítio. É uma diferença fundamental. O mundo não está preocupado em exportar o lítio, ele está preocupado em fazer bateria de lítio. Produto final. Ele está preocupado. Os Estados Unidos têm isso muito claro, a China tem isso muito claro, a União Europeia tem isso muito claro. Eles não querem fazer a exportação de lítio. Então, falar de Litiovale, com todo respeito, mas não é Litiovale. Eles não exportavam silício lá na Califórnia. Eles exportavam chips. É uma diferença enorme dentro desse processo. Agora, é um processo, tá, né, é o seguinte, não existe milagre.
Isso é um processo de construção, isso eu já aprendi muito estudando desenvolvimento regional. Você tem que sair das bases que você tem. Tá? Você nunca deve cuspir no prato que você comeu. Então, vamos identificar as fortalezas que existem dentro das universidades localizadas aqui, dentro da produção de conhecimento aqui, tenta agregar valor a isso e, paralelamente, vai desenvolvendo novas capacitações. Eu acho que a região aqui tem essa facilidade, que ela atrai indústria. Ela está em indústria de alto valor agregado. A indústria farmacêutica está aqui. Está aqui. Agora a pergunta é, a indústria farmacêutica está aqui, qual é o arcabouço científico que tem dentro da Unimontes e dentro do campus da UFMG? Qual que está o arcabouço científico? Então tem que incentivar para conversar com isso. Isso, se for deixar espontaneamente, demora. Mas se tem que ter política, que chama política no sentido de intencionalidade de construir essas coisas. Está colocada aí. Tem oportunidade? Tem. Só para falar um pouco assim, né? Oportunidades da sustentabilidade. Tem várias oportunidades, tem janelas, mas elas não virão espontaneamente. É isso que é o grande ponto. Política industrial virou uma coisa importante, fundamental. E política industrial é construção de capacitações. Política industrial não é pegar o desempregado e qualificar ele. Tá? Vamos entender isso. E a matéria-prima e transformar em produto. Matéria-prima, transformar em produto, conhecimento. Tá? É isso que é política industrial. Tá? O governo federal tem uma política chamada neoindustrialização. ANIB, Nova Indústria Brasil. Tá? Nada contra, bem formulada, etc. E tal. Vamos tentar implementar. Parte de um conceito legal. Eu não vou criar uma nova indústria baseada na indústria do passado. É neoindustrialização porque eu quero uma indústria baseada nos tempos modernos. Mas, para isso, precisa ter política, dinheiro, perenidade. A China tem um programa que eu acho interessantíssimo, que é os nossos próximos gigantes. Eles estão interessados em quem vai ser a Hawaii daqui a 10 anos. Quem vai ser sei lá, a Shopee, ou as grandes indústrias. Porque tudo isso foi startup na China. Tudo isso foi uma startup na China. Eles têm uma política perene, de longo prazo. Não é só o dinheiro, mas de compra, de apoio, de auxiliar na competição, de auxiliar no crescimento, e cria as multinacionais dele. Aqui a gente só vai falar que vai criar uma multinacional. O que a China é hoje dependeu dessa política. Dessa política. E ela tem essa política permanente. Já tem setores que ela já escolheu estratégica. Pode errar nos setores, pode ser que o mundo mude, tecnologia mude, etc. E tal. Mas ela tem uma política de quem vai ser os próximos gigantes que ela vai ter nos próximos 10 anos. Ela está mirando 10 anos. Aí a política de pegar a startup aqui e trazendo ela para crescer. É óbvio que tem um empresário diferente. Nosso empresário quer virar unicórnio, vender e ir para Miami. Né? É isso que ele quer fazer com a startup dele. Infelizmente, é isso que ninguém quer pegar o unicórnio dele, pegar a empresa dele, virar unicórnio e virar uma multinacional. Ele está doido, a maioria está doido para vender e ir para Miami para morar lá. Não é isso que transforma aquela indústria num unicórnio, numa Hawaii internacional. Bom, Croco, como você mesmo disse, né, você é um especialista em desenvolvimento regional e, assim, seus estudos, sua dedicação acadêmica, até pelo Lente, né, está muito voltado para um grupo de pesquisa de sistema financeiro. E aí tudo isso que a gente está discutindo Só explica aqui, o que é lente, senão vai falar que eu sou oculista. É o grupo de pesquisa e estudos de Laboratório de estudos em moeda e território da UFMG, tá? Ele é coordenado pelo professor Croco, tem uma série de pesquisadores, né? Eu já estive, né, participando também desse grupo, tem alguns professores tanto da UFMG quanto de outras, né, faculdades, e mesmo em nível internacional, né, Croco? E aí ali é discutir o sistema financeiro numa perspectiva territorial, de desenvolvimento desses espaços, e aí a gente pensa que a sustentabilidade ela perpassa por essa questão. E aí vem a discussão hoje que você está muito voltado para a economia verde. E aí na economia verde a gente fica pensando, mas transformar o nióbio, por exemplo, em algo que seja uma tecnologia para ser desenvolvida, dada a matéria-prima dentro do próprio Brasil, por exemplo, passa pela política pública e passa pelo capital. Então, se você tem problema aí de poupança privada, se você tem problemas de poupança pública, porque a gente trabalha com governos altamente deficitários,
Aí a gente fica pensando, será que o sistema financeiro vai assumir esse papel que caberia a ele em relação a essa perspectiva de promover esse desenvolvimento visando a sustentabilidade, visando amenizar essas questões climáticas que estão postas? E, em relação a isso, você acha que o BRICS teria esse papel desenvolvimentista de acolher essas economias, como nós já colocamos aqui? A África, por exemplo, vai passar, né, por problemas seríssimos com relação a essa mudança para atender às questões climáticas, à sustentabilidade dessas economias. Então, será que os BRICS teriam essa função de trazer o sistema financeiro para atender a esses territórios? São várias questões. Eu vou tentar pegar um pouco, pegar pelo último, né? Assim, eu acho que o BRICS tem um papel fundamental, não só por ser um novo conjunto político, mas principalmente um novo conjunto econômico, né? Mais de 50% do PIB do mundo está no BRICS. Se eu não me engano, 60% da população mundial está no BRICS. Ainda mais que ele vai ser expandido. O BRICS vai criar um parlamento agora, vai ser mais importante que a ONU, gente. Vamos entender, né? O mundo está mudando a sua centralidade. A Europa e os Estados Unidos não serão o futuro do mundo. Nós vamos passar a viver com um mundo multipolar. Né? Felizmente. Né? E o BRICS tem um papel fundamental nisso, por exemplo, na não utilização de dólar como moeda comercial. O que dá uma facilidade enorme. Se você vai comerciar em dólar, ótimo para os Estados Unidos. Agora, eu tenho que... Se tudo que eu for comprar eu tenho que usar dólar, eu tenho que exportar. E se eu não consigo exportar, não tem dólar para comprar. Então, tem uma série de coisas. Então, o BRICS, eu acho que tem uma função e pode desenvolver, e tem uma perspectiva geopolítica importante. E a questão da sustentabilidade, a questão geopolítica é fundamental porque, como eu disse, não vai ser só num país onde que a gente vai conseguir resolver o problema disso. A gente precisa de outro sistema financeiro. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida de que a gente precisa de um outro sistema financeiro. E isso aqui não é ser nenhum... De outra regulação. De outra regulação, isso que eu ia falar. Eu não estou sendo nenhum revolucionário esquerdista, não. O mundo já teve capitalismo. A época de ouro do capitalismo mundial, que foi a década de 60 e 70, 55 até 75, né, foi a época onde o mundo viveu as maiores taxas de crescimento mundiais. Onde você tiver países como o Brasil, que cresceu, teve um milagre, teve a Coreia, que deu um salto violento, e vários outros países. A época, por isso que chama época de ouro do capitalismo. Era um capitalismo diferente desse. Era um sistema financeiro diferente desse. Então, não estou dizendo aqui que é para acabar com o capitalismo nem com o sistema financeiro, mas é importante ter um outro sistema financeiro, uma outra forma de regulação e também uma outra visão macroeconômica. Até porque o capitalismo vai se adaptando a essas novas ele se adapta, eles criam normas, mas nós vivemos hoje um mundo, gente, em uma política econômica que ela está constantemente criando um ativo financeiro para ser negociado no mercado financeiro. A discussão sobre déficit ou não déficit, o Estado tem ou não tem dinheiro, ela é muito mais profunda. Existem hoje na academia várias correntes de pensamento que questionam a austeridade, ou o déficit, ou o superávit, do ponto de vista teórico. Você tem a teoria moderna, a moderna teoria monetária, você tem outras, já keynesianas, tem várias outras que estão discutindo aí o mundo inteiro. Só que no dia a dia quem está lidando é o mercado financeiro. E tem uma coisa importante que é entender. O conceito de que eu não tenho dinheiro para gastar, que o Estado não tem dinheiro para gastar, é fundamental para quê? Bom, se eu não tenho dinheiro, alguém tem que fazer. Aí eu vou pegar uma estrada que antes era um bem público, que você passava e não pagava, agora eu transformei numa mercadoria, que é fruto de uma PPP, que agora você possa pagar ou não. E ao gerar esse bem, porque eu não tenho dinheiro, teoricamente, eu tenho austeridade, eu não posso ter um déficit de 1%, eu tenho que ter um déficit de 0%,
não importa quanto que eu pague de juros, mas eu tenho que ter um déficit de 0, tá? Eu criei um ativo para ser negociado no mercado financeiro. Aí eu crio uma PPP. Com a PPP, eu criei uma demanda por financiamento. Eu peguei essa receita que eu vou ter dessa PPP e securitizei no mercado. Eu vendo antecipadamente. Eu pego o produto. Eu criei uma série de operações financeiras. E na transição climática, o que você fez? Você comoditizou um serviço público que antes era dado de graça para você, que agora virou um ativo financeiro. E aí estão tentando fazer a mesma coisa na mudança climática. Mercado de carbono é você pegar a natureza e transformar a natureza, que é um bem, é um ar, é um bem social, um produto social, em uma commodity. Para gerar um lucro, para gerar um modelo de negócio. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado quando a gente fala o seguinte, nós não temos dinheiro, a sociedade não tem dinheiro. Peraí, cara, não estou falando que a gente deve imprimir moeda e sair gastando, mas qual o problema de ter um déficit de 1%? Ainda mais quando você tem um país que você tem uma dívida de juros super elevada. Qual o problema disso? Mas tem uma lógica. Tem uma lógica de funcionamento, onde a política macro está ligada à forma hoje como funciona o sistema financeiro. E tem uma lógica de maximização de lucro também. Gente, vamos entender. A globalização e a financiarização gerou 2 problemas mundiais que ninguém pode negar. Uma desigualdade terrível. Exatamente. Entre países e intrapaíses. Tá? Não só a desigualdade entre o Brasil e os Estados Unidos, entre os grandes países desenvolvidos e os menos desenvolvidos, aumentou, e dentro desses países aumentou mais ainda. Então, gerou uma desigualdade muito grande e gerou um problema climático que é do cão. O problema climático está aí, gente. Os dados que eu vou mostrar na palestra mais à noite, os dados mostram que é um processo de quê? Maximização do lucro no curto prazo. Né? De valorizar o preço da ação. Como é que você valoriza o preço da ação? Se eu tiver o maior lucro. Como é que eu vou ter o maior lucro? Explorando mais. Como diz, eu já vi uma frase que fala o seguinte, aqueles que acreditam que é possível você crescer exponencialmente num mundo de recursos limitados, ou são doidos ou são economistas. Ou então... ou são doidos ou são economistas. São 2 únicas categorias que acham isso. Ou então pensam que os recursos não têm limite. Exatamente, é isso. É a questão climática. Esse que é o ponto. Bom, acho que vamos encerrando, né? Agradecendo o professor Croco por essa oportunidade, né? Eu acho que é sempre muito bom discutir temas relevantes, tratar um pouco mais sobre as fundamentações econômicas, macroeconômicas. E nós lembramos que o professor Croco ele vai estar agora no 2º Congresso Internacional de Educação e Inovação, tratando sobre a questão climática e o meio ambiente, sustentabilidade. Então, aguardamos, né, as próximas informações do professor Croco. O prazer é todo meu de estar aqui, pode convidar sempre. Independente se eu comer carne de sol e tomar cachaça, mas eu volto. Comer carne de sol e tomar cachaça. Obrigada, Croco. Obrigado a vocês. Muito obrigada. Eu ficaria aqui mais não sei quanto tempo conversando com você sobre essas coisas, você sabe disso. Obrigado, Tânia. Este podcast foi gravado no estúdio do Circuito de Conhecimentos da Unimontes, um espaço de inovação, tecnologia e divulgação científica, financiado pela FAPEMIG. O estúdio é uma iniciativa aberta à comunidade acadêmica, promovendo a criação e compartilhamento de conteúdos que impulsionam o conhecimento. Aqui, unimos a ciência e sociedade para fomentar a troca de saberes e a construção de soluções inovadoras.